Olá, estamos começando mais um De Bem com você e hoje nós vamos falar sobre uma parte do corpo muito afetada, principalmente nos dias mais frios, e que merece nossa total atenção por ser a nossa principal fonte de comunicação. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre voz e garganta. A garganta humana é responsável por abrigar parte do sistema aerodigestivo, compreendendo os órgãos como a faringe, laringe e parte do esôfago, além de alguns anéis da traqueia, sendo também abrigo do nosso aparelho vocal. E para conversar sobre esse assunto que envolve tantas palavras difíceis, né? Eu recebo a fonoaudióloga Priscila Moreira Alves. Priscila, muito obrigada por participar do nosso programa, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, para mim, é uma análise constante, do início até o fim, né? Você vai avaliar a minha voz. Acaba que a voz, ela influencia, né? É uma identidade. Nós temos a identidade através da voz. Se você olhar um radialista, cria-se uma imagem através daquela voz. Você ouviu só a voz, mas você já pensa, nossa, como será essa pessoa? Então, a voz ela é fundamental na nossa comunicação. E as pessoas se preocupam com ela? Então, hoje em dia, está começando a ter uma necessidade maior de cuidados. Até porque, com o Covid, as pessoas elas estão indo para a frente das câmeras e vendo a importância de cuidados vocais, porque não tem a plateia, diminuindo assim as respostas do público e precisando da voz, né? Como sua ferramenta não tem aquele retorno de palmas, de canta comigo. Então acaba que os cantores eles estão na busca maior agora por esse cuidado vocal, além dos comunicadores de uma forma geral. E você falando isso me fez lembrar do rádio, né? Antigamente não existia outro meio de comunicação. Toda emoção, todas as expressões tinham que ser feitas pela voz, né? Isso mesmo. Então, eles precisavam, através da voz, passar tudo que naquele momento estava sendo transmitido de alguma forma. Então, se era alegria, se era tristeza, e tudo isso vai junto com o corpo. Então, quando a gente fala de voz, a gente fala de comunicação verbal e não verbal. E que a comunicação não verbal ela está aí 93%. Essa comunicação não verbal ela envolve expressão facial, gestos, inflexões de voz, 38% é inflexão de voz. Então eu posso muito bem falar com você assim, uhul, hoje eu estou mega triste, e passar uma imagem totalmente distorcida, porque as minhas inflexões vocais, a minha expressão facial, os meus gestos estão dizendo ao contrário. Então a palavra, ela tem aí somente efeito de 7%. Por isso a importância desse cuidado vocal, por isso a importância da gente entender que a voz ela é uma ferramenta e são músculos que demandam cuidado, demandam energia, né? Para a gente conseguir passar a informação com qualidade e excelência, né? E Priscila, você está falando aí dos comunicadores, dos cantores, mas e as pessoas comuns? Elas estão procurando fonoaudiólogo? Antes eu só queria fazer um parêntese e mostrar, porque hoje a gente está com um cenário diferente. Nós temos uma linda mesa de café da tarde, temos os aparelhos, né, os equipamentos que a Priscila utiliza e eu tenho até a minha caneca de água aqui que eu vou usar ao longo do programa, porque ela vai me usar hoje, ela vai testar, né, vai comprovar as técnicas, tudo isso que os fonoaudiólogos falam, dos alimentos que são prejudiciais ou não para a voz, do que faz bem ou não, por meio desse café e também desses aparelhos que estão aqui. Vai ser uma diversão. Isso mesmo. Então, Priscila, mas você disse que hoje as pessoas estão tendo um pouco mais dessa consciência, as pessoas comuns? Sim, até porque está sendo cobrado, né? Quando a gente fala de voz, a voz ela traz todos os efeitos emocionais.
Então, por exemplo, com essa pandemia, muitas pessoas precisaram ir para frente de câmera, precisaram ir para frente de internet, precisaram ter reuniões online e tudo isso trouxe para eles um retorno, um feedback dessa voz, dessa comunicação. Então, sim, cresceu muito o número de pessoas procurando o acompanhamento fonoaudiológico. Pena que a maioria só procura quando fica rouco, quando sente que a voz ela não está fazendo o mesmo efeito que antigamente, quando percebe que a voz, que a identidade está sendo distorcida e não está levando a mensagem que é proposto. Então, somente nos momentos mais pontuais, de emergência, que não deveria ser assim. A procura ela deveria ser antes para os cuidados que favorecem não somente, que é muito mais simples, é muito mais prático do que necessariamente os gastos que vão ter pela questão patológica mesmo. Porque tem alguns efeitos, por exemplo, rouquidão, se é por cansaço, a gente consegue trabalhar ali em cima e melhorar essa qualidade de voz. Mas se é um problema cirúrgico, se é alguma alteração patológica cirúrgica, a gente não vai conseguir fazer o mesmo efeito, né? Imediato, eu diria. Então, por isso a importância desse cuidado ao longo do tempo, para a gente conseguir resultados eficazes. Alguns profissionais que vêm aqui, eu gosto de perguntar o seguinte: todo mundo deve passar por você, por exemplo, numa determinada fase da vida para fazer uma avaliação da voz? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, até porque quando a gente fala de comunicação, a gente se comunica desde quando a gente nasce. Então, eu percebo que muitos comunicadores, eles trazem consigo traumas da infância. Então, eu acredito que desde a infância é necessário esse cuidado, esse aprendizado, sabe? Como se portar frente à câmera, como comunicar com as pessoas, a questão de interação, de intenção comunicativa, que está tudo voltado para a comunicação e fonoaudiologia, né? E a voz, ela é um todo. A gente pensa assim, vou cuidar da voz, mas a voz, ela é refletida numa respiração. Então, se uma criança apresenta uma alteração respiratória, seja por questões de desvio de septo, seja por questões alérgicas, né, algo que está interferindo diretamente nessa qualidade respiratória, vai interferir na voz também, né, e a gente nunca para pensar nisso até a criança vir e trazer vários comprometimentos referentes ao sono, referentes à atenção, referentes à musculatura fraca, porque a respiração ela interfere diretamente nisso, porque se eu respiro pelo nariz, eu vou trazer ali uma umidificação, eu vou trazer ali um aquecimento, uma limpeza, né? Porque nós temos todo esse processo, ele acontece pelo nariz. E a boca, ela te tira tudo isso. Então, automaticamente, vai trazer danos, inclusive para a voz. Porque a voz, ela é algo simples, ela não é algo complicado. Se eu tenho um sono de qualidade, se eu me preocupo com uma alimentação saudável na hora de me comunicar, se eu me preocupo em hidratar, a respiração ela é esse combustível para a voz. Então, se eu me preocupo com esses parâmetros, automaticamente eu tenho uma voz saudável. E isso vem da infância, né? Eu respirar mal, eu dormir mal. Sim, até compromete a comunicação com as outras crianças, né? No dia a dia, pode causar outros problemas até emocionais, né? Com certeza. E está aparecendo muito. Porque com a pandemia, o que aconteceu? Isolamento. Então, muitas crianças, elas já estão apresentando uma dificuldade de socialização e a voz, a comunicação, ela vem nesses critérios aí. Como que eu vou me comunicar com o outro? Aquela questão do contato visual, da interação, essa voz trêmula, o que ela vai trazer sobre a minha comunicação de uma forma geral? Então, a comunicação ela é um conjunto, né? E que a voz está agregada aí. E você falando aí dos comunicadores, eu tive a oportunidade de fazer fono durante algum tempo e a nossa condição emocional está diretamente ligada à nossa voz, né? É meio difícil estar num dia ruim e trazer uma voz firme, uma voz otimista, né? Como que é isso? Então, eu tenho percebido isso
com a pandemia, muitos cantores, comunicadores, eles estão trazendo essa alteração, que é uma disfonia psicogênica, que é o quê? Questões emocionais e que vão trazer consigo tensões específicas em laringe, cervical, e que muitas vezes não são percebidas porque a tensão é algo que a gente precisa da percepção para ele conseguir automatizar depois esse cuidado. Então, e isso tem interferido diretamente na qualidade de voz, sabe? Cantores que precisaram parar seus eventos, que precisaram cancelar seus eventos, que não tinham condição porque viviam disso e precisaram dar uma parada, né? Então a voz ela reagiu a tudo isso, falhando ou mesmo não conseguindo mesmo, ficando afônico, sem voz nenhuma. Muitos casos de pacientes com dificuldade de comunicação e voz por causa de questões emocionais. Então, assim, quando a gente vê esses casos, não adianta a fonoaudiologia trabalhar sozinha, é um trabalho multidisciplinar. Aliás, em tudo a gente precisa de um trabalho multidisciplinar, mas na questão psicogênica, principalmente, porque a psicologia ela vem para sanar essas questões, essa base do problema. A voz, ela é só uma característica de que tem algo errado, que eu preciso resolver. E aí vem o psicólogo, o psiquiatra para trabalhar essa questão emocional e a gente conseguir um resultado de excelência. Tá certo. Então a gente vai parar aqui um pouquinho para continuar falando sobre isso daqui a pouco. Tá bom. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já. É bem rapidinho, viu? E hoje eu converso com a Priscila Moreira Alves sobre saúde vocal. Já estamos de volta, Conte Bem com você. E sabe esse código que aparece aqui na tela ao longo do nosso programa? Pois é, se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as obras que ajudam a nossa arquidiocese. E se puder, ajude, faça parte. Hoje o De Bem com você está falando sobre a saúde da nossa voz e também da garganta. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Priscila Moreira Alves, que é fonoaudióloga e é especialista em voz. Eu estou ouvindo você falar aí de cantores, é sua área de atuação é com o pessoal da música, principalmente, Priscila? Sim, hoje minha atuação está vinculada a cantores, a performance comunicativa, então atendo professores, pastores, pessoas que querem melhorar essa qualidade de voz e comunicação. E as pessoas, às vezes, têm um problema e não sabem a qual profissional recorrer. Quando a pessoa nota algo na garganta, algo na voz, deve procurar primeiro o fonoaudiólogo ou outro profissional? Então, quando a gente tem uma alteração vocal e ela persiste há mais de 15 dias, é necessário uma avaliação com o otorrinolaringologista. É ele que vai fazer o exame de videolaringoestroboscopia. E esse exame, essa estroboscopia, é uma luz que vai lentificar os movimentos e eu vou conseguir perceber ali se tem ou não tem uma alteração vocal. E através disso, a fonoaudiologia ela consegue direcionar a terapia. É uma questão somente de cuidados vocais? É um paciente que precisa de um acompanhamento por causa de uma patologia? Então a gente vai conseguir direcionar tudo isso através desse exame. E você citou aí os otorrinos, mas outras áreas da medicina também trabalham em conjunto com vocês no cuidado com a voz. Por exemplo, refluxo, né? Como que é isso? Muito, porque quando a gente fala de refluxo especificamente, o paciente ele vai apresentar rouquidão e ele vai apresentar também pigarros, né? Então a gente precisa de sanar primeiro essa doença, trabalhar hábitos para melhorar essa doença, para depois a gente conseguir realmente um resultado eficaz. Porque a fonoaudiologia ela vai tratar assim a rouquidão, porque quando a gente fala de refluxo, é o retorno do fluxo. Então, é um alimento que vai voltar e junto com ele o ácido. Esse ácido, o esôfago, ele não está preparado para receber. Então, ele vai promover o quê? Um edema, um inchaço. E esse inchaço, especificamente, vai trazer uma rouquidão para a prega vocal. Rouquidão e esse pigarro. São pessoas que ficam o tempo inteiro. Isso, além de ser muito chato, porque imagina a pessoa se comunicando e o tempo inteiro, seja
no microfone ou mesmo uma palestra, conversando com o paciente ou alunos e o tempo inteiro isso tira a atenção daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo falado, né? E também pode promover alguma patologia. Olha para você ver. Porque quando eu faço esse eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando as duas pregas vocais e fazendo um abuso nela. Eu tô batendo uma na outra. E isso leva, sim, a alterações e patologia vocal. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Então, o otorrino faz o exame, ele percebeu alguma característica, a gente manda para o outro médico para poder resolver essa questão, seja medicamentosa, seja com hábitos, né? Além da questão auditiva também. Aqui em Belo Horizonte eu atendo junto com o otorrinolaringologista, atendo com uma audiologista, porque muitos pacientes chegam pra gente com alguma alteração vocal e quando você vai ver, a alteração vocal é por abusos vocais porque ele não tá ouvindo direito. Então tá no meio lá do pessoal e tá mandando aumenta o som, mas não é aumenta o som porque tá baixo, é porque ele não tá se ouvindo, não usa o retorno e aí leva a alterações auditivas que vão levar a alterações vocais. Então a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar para a gente conseguir resultados nessa qualidade de voz. E você falou aí do tantas vezes e é normal a gente ter isso no nosso dia a dia? Isso faz parte? Então, quando a gente fala do pigarrear, o pigarrear ele vem por algumas questões específicas. Seja gripe, que aí vem secreção, que desce e aí gera esse pigarro. Refluxo, que pode levar. Questões também de alimentos, falta de hidratação. Então, são alimentos que vão trazer esse prejuízo na hora da qualidade da comunicação. Então, como que eu evito isso? Eu posso engolir forte, que eu vou levar a limpeza, ou então promover uma tosse sem som, que aí eu não vou agredir a prega vocal. Ou mesmo hidratação. Então, beba água, porque vai conseguir melhorar essa qualidade. E a gente tem que trazer a percepção para o paciente, porque na maioria das vezes ele já automatizou esse pigarro. Sim. E aí a gente precisa, olha, você está percebendo esse pigarro aí? Esse pigarro, ele é o quê? Um abuso vocal. Você está batendo uma prega vocal na outra, você está batendo um músculo. Então, uma hora você vai machucar ele. Então, o que a gente faz? A gente vai trazer a percepção. Pega o seu celular, você fica com o celular o tempo inteiro. Então, coloca lá para poder te dar uns avisos que você não pode pigarrear. Porque o hábito, ele só é modificado quando eu percebo primeiro, para depois automatizar. Então, preciso trazer essa percepção. E, além disso, melhorar essa questão alimentar desse paciente. Se não é alergia, se não é gripe, se não é refluxo, o que está levando esse paciente a ficar com esse pigarro? Então, nós vamos tratar aquilo. Se é um alimento, a gente vai tirar ou então a gente vai trabalhar com água em cima. Comeu? Bebe um pouco de água para poder limpar e a gente conseguir diminuir essa questão do pigarro. Eu quero chegar na parte dos alimentos, mas antes eu quero te perguntar uma coisa a respeito da água. A orientação é que a gente se mantenha hidratado, mas hidratação de corda de prega vocal é uma hidratação que não adianta eu beber a água que agora hidratou, não. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. Então, a maioria das pessoas tem costume de, na hora de cantar, na hora de se comunicar, pegar o copo de água e ficar bebendo. Isso vai causar um alívio, uma sensação de alívio. Por quê? Porque a água ela vai passar pela bochecha, pela língua, né? Então, vai trazer um alívio. Mas essa água ela vai de forma sistêmica no organismo, então vai hidratar todo o organismo até chegar em prega vocal. Então é importante que a gente beba água em goles. E se você vai se comunicar de forma intensiva, é muito importante que você comece a beber a água em goles durante o dia inteiro ou 2 horas antes para começar a fazer esse efeito. Mas existe também a hidratação direta. Já que essa é a indireta, existe a direta. Quando a gente fala dessa indireta, a gente está falando por quê? A maioria das pessoas falam assim, os alimentos eles vão em prega vocal e vão fazer uma melhora na qualidade de voz. E não, porque a prega vocal, ela está o quê? Na laringe, traqueia e pulmão. A primeira função dela não é voz, a primeira função dela é proteção de via aérea. Então, quando a gente engasga, por exemplo, quem está ali para proteger é a prega vocal.
Então eu estou me alimentando. Na hora que eu vou engolir, que eu jogo esse alimento para trás, porque a gente colocou o alimento na boca, nós temos a língua, colocou o alimento na boca, a gente vai o quê? Fazer com que esse alimento ele movimente, ele seja dissolvido e a saliva faz esse processo de ajuda. Então peguei esse bolo alimentar, joguei para trás. Quando eu jogo para trás, o primeiro buraco é a laringe, traqueia e pulmão. Então ela tá ali, a prega vocal ali para proteger o pulmão. Então, se você tosse, você está fazendo o quê? Você está batendo uma prega vocal para esse alimento sair dali. Então, a laringe, ela eleva, anterioriza e fecha, protegendo a nossa via respiratória. E aí, sim, o alimento vai para o outro buraco, que é o esôfago e estômago. Então, nenhum alimento vai em prega vocal. Nós vamos fazer toda a questão alimentar, toda a hidratação de forma sistêmica. Assim a gente consegue uma hidratação de prega vocal. Agora, quando a gente fala de uma hidratação direta, que vai direto em prega vocal, a gente fala do nebulizador. Que o nebulizador ele vai oferecer isso. Só que com a pandemia foi proibido. Ah, sim. Ele foi proibido por quê? Porque ele pode aumentar a disseminação do vírus. Você respirou ali, 3 horas pode continuar mantendo essa proliferação. Então, foi proibido pelo tempo da pandemia. Então, o que eu faço para trazer essa hidratação direta? Aí eu uso o algodão e o soro fisiológico, que vai fazer o mesmo efeito. Então, eu pego o soro fisiológico, deixa eu fazer aqui para vocês verem, aprender e fazer em casa. Esse tempo está muito seco, então vai favorecer diretamente nessa qualidade de voz. Colocou o soro fisiológico, molhou um pouquinho com o algodão, e aí você pega esse e coloca, pode puxar. Na hora que você puxa, gotículas vão em prega vocal. E os artigos, eles revelam que o quê? Essa hidratação, essa camada de hidratação, ela dura durante 3 horas. Então, você tem uma hidratação de prega vocal durante 3 horas. Então, é bem bacana fazer esse tipo de hidratação. Ainda mais nesse tempo que está muito frio e muito seco. A água, na maioria das vezes, ela não vai fazer efeito sozinha. Então, é muito bom essa dica aqui. Tá certo. Jogar o soro direto no nariz, aquela limpeza, não? Sempre. Ah, sim. Se a gente pensar socialmente, as pessoas fazem o quê? Elas escovam o dente todos os dias. E o nosso otorrinolaringologista, o JM, famoso JM, ele sempre fala, gente, precisa todos os dias lavar o nariz. E isso vai favorecer na alergia, vai diminuir a alergia, vai ajudar na respiração. Então, tem que ser um hábito constante, essa questão de limpeza de nariz também. E tem um horário melhor para fazer essa limpeza ou não? Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. A gente tem que incluir isso na rotina. Por que eu falo isso? Porque tem cantores que vão chegar de madrugada em casa, cansados, e vão dormir até uma faixa de meio-dia, 1h da tarde. Então, eles vão fazer depois disso. E tem gente que consegue acordar mais cedo e fazer de manhã cedo já. Né? Vai depender de cada pessoa. Tá certo. O importante é fazer a limpeza nasal sempre, todos os dias. Não, tá certo. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. No próximo bloco, eu tô pensando em passar já para a parte gostosa da nossa conversa. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando aqui sobre voz e garganta com a Priscila. Eu volto já. Estamos de volta com o De Bem com você e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pod Bem. Nós estamos no Spotify, então você não tem desculpa mais, né? Agora você pode nos ouvir onde e quando quiser. Só para reforçar, nosso podcast, o Pod Bem, pode ser acessado lá pelo Spotify. E hoje nós estamos falando sobre saúde vocal e cuidados aqui com a garganta. E participa da nossa conversa a fonoaudióloga Priscila Moreira Alves. Priscila, então agora a gente vai falar sobre os alimentos, é isso? O que tem em comum nesses alimentos que nós temos aqui? Então, alguns alimentos aqui vão fazer um efeito muito bom na voz. Eles vão ajudar não só na energia, como na limpeza da saliva e vão beneficiar essa qualidade de voz. E alguns vão trazer um malefício, seja de forma global, né, que vai interferir diretamente na qualidade de voz. E então, por onde que a gente pode começar?
E aí, vamos começar pela maçã, que é algo que Vamos. todo mundo fala? É para comer? Uai, pode ficar à vontade. Tem a maçã e tem a banana. Qual seria melhor para vós? Não sei, Sabe? não faço Então, ideia. a banana e a maçã, as duas têm uma substância que chama pectina, que vai fazer o quê? Vai ser adstringente, vai limpar, essa saliva vai ficar mais fina, favorecendo assim na nossa comunicação e voz. Por exemplo, se eu comer aqui um pedacinho e conversar logo em seguida, a gente consegue notar algum tipo de diferença ou não? Você vai ver a diferença se você comer, por exemplo, um outro alimento que a gente vai mostrar aqui. Ah, sim. Como que fica a sua saliva, a diferença que fica a saliva. Uns vão engrossar a saliva, vão promover um pouco mais de dificuldade até, pigarro. E ela, em exemplo, ela não vai promover isso, ela vai deixar a sua saliva mais limpa mesmo, favorecendo assim a sua comunicação. Além de que a maçã ela é algo sólido, então você tem que fazer o quê? Mastigar. Quando você mastiga, automaticamente você está relaxando também as estruturas da face, favorecendo ainda mais na articulação. Já viu aqueles cantores que cantam assim? Ou se comunicam assim? Isso faz o quê? Isso dificulta muito o outro te entender. E além disso, quando a gente fala da articulação, a gente fala também do acesso ao léxico, à informação, o vocabulário que a gente tem. Se eu falo muito rápido, eu não tenho tempo para pensar e eu vou falar de qualquer jeito, eu vou falar muito rápido e vai promover uma disfluência que a gente fala, uma dificuldade mesmo na comunicação. Eu não vou conseguir parar e pensar, peraí, eu preciso usar um vocabulário mais bem elaborado, eu preciso usar um vocabulário que vai de acordo com o meu ouvinte. Não tenho tempo para pensar. E acabo falando muito rápido. Quando eu articulo mais, quando eu tenho esse relaxamento dessa musculatura, eu consigo uma comunicação muito mais bem elaborada. Então eu tenho tempo de buscar lá o vocabulário correto e trazer uma comunicação de excelência para o meu ouvinte. Então a maçã ela faz esse efeito, ela vai relaxar as estruturas. Então, enquanto eu mastigo aqui a maçã, eu quero saber uma coisa. Você falou dessa questão de articulação. Aí, duas perguntas. A primeira, isso tem que ser avaliado com o ortodontista, por exemplo, o fonoaudiólogo só resolve? E uma outra questão, isso também envolve questões emocionais que nós falamos anteriormente, né? Enquanto eu como, você responde. Isso mesmo. Então, é um trabalho multidisciplinar. Os cantores, os comunicadores, os profissionais da voz e comunicação, eles não estão isentos disso. Eles vão vir com várias questões, várias cargas emocionais que precisam ser trabalhadas. E muitos deles vão trazer tensão especificamente para a face. E essa tensão ela pode estar relacionada e pode vir assim, como característica um estalo, sentir estalos, sentir zumbido, sentir desvio mesmo de mandíbula, tem alguns que vêm com correção, outros não. Bruxismo, tanto cêntrico quanto o excêntrico, que é o morder, apertar e o de ranger. Então, não adianta somente a fonoaudiologia, nós vamos precisar de um trabalho multidisciplinar, mas que pode ser diagnosticado pela fone direcionado ou vice-versa. E aí entra a questão de comunicação e voz, por quê? Porque essa tensão, ela está muito próxima e quando a tensão ela acontece, ela vai dificultar um som de qualidade. Quanto mais tensa a minha musculatura, mais difícil sai o meu som, mais comprometido fica a minha comunicação e voz. Então, quando a gente fala da mastigação, é muito importante que essa mastigação ela seja feita dos dois lados. Se eu mastigo de um lado, eu encurto o músculo e alongo o outro. Se eu mastigo só desse lado, eu posso promover uma simetria de face. Então, ficar com o rosto meio torto. Ou mesmo trazer uma alteração para a articulação temporomandibular, que ela está aqui e ela tem um disco, e esse disco saindo do lugar pode levar a alguns problemas maiores e até cirurgia com ortognático. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação. Então, quando o paciente chega para mim querendo fazer uma avaliação de voz, de canto, na maioria das vezes eu me preocupo com outros fatores, como, por exemplo, a mastigação. E qual que é a forma ideal de se mastigar para que
os dois lados saiam em equilíbrio? Porque a pessoa no automático no dia a dia nem pensa nisso, né? Tem alguma Não é dica? algo que a gente pensa, né? Mas é importante que a gente tenha consciência. Então, a fonoaudiologia, ela vai trazer essa consciência. É aquilo que eu te falei lá no início. Eu preciso trazer a percepção. E o que acontece? A nossa vida está muito corrida, ela está muito rápida. E não só nessa questão da articulação temporomandibular, mas também nas cirurgias bariátricas. O que eu percebia? A pessoa senta para comer tão rápido que não dá tempo para o cérebro entender que está saciado. Quanto tempo que o cérebro demora? 20 minutos. Então eu preciso de 20 minutos para o meu cérebro entender, não, peraí, ó, não preciso mais me alimentar, eu estou saciado. E na maioria das vezes a gente não consegue isso. Então eu preciso trazer essa percepção alimentar para o meu paciente. Desde sentar na frente do espelho, se observar, ver como que está essa alimentação. Então é um trabalho de percepção inicial. Estou mastigando desse lado, esse lado está menor, está mais encurtado, então eu preciso trabalhar essa questão do lado de lá também. E na maioria das vezes é algo que eles não percebem, automático. E continuando aqui com os alimentos, o que mais que tem que a gente pode destacar na nossa voz? Eu trouxe esses alimentos pensando muito nos meus cantores e comunicadores, porque quando a gente pergunta para eles, e aí, o que você come antes de se comunicar? O que você come antes de fazer o seu evento, o seu show? Né? E na maioria das vezes, ou eles falam, nem vejo o que eu vou comer, o que tiver na frente eu como. Ou na maioria das vezes, eu não como nada. E o comer nada vai levar à alteração vocal também. Por quê? A gente está falando da digestão e a gente está falando da energia. Eu preciso de energia para me comunicar. A voz é energia. Então, quando eu falei da maçã e da banana, 40 minutos antes de eu me comunicar, eu preciso de energia rápida. Então, a maçã e a banana, elas vão fazer esse efeito rápido no organismo, de levar essa energia para a voz sair mais limpa, para a voz sair mais saudável. E tem algo aqui que na maioria das vezes as pessoas de casa ouviram. Questão de gengibre, aquela famosa mistura que a vovó faz para poder melhorar a voz. Chá de romã, cebola, tem variedades, né? E aí, você acha que faz algum efeito bom ou ruim para a voz? O gengibre, apesar de falarem muito, eu acho que ele engana a gente. Vamos provar para ver? Vamos. Olha, eu trouxe tanto esse quanto esse. Ah, tá. Esse aqui... Então, nós temos as pastilhas. Posso borrifar, então? Pode ficar à vontade. Tem as pastilhas que as pessoas adoram quando tá com a garganta doendo. Eu tô com a minha garganta doendo, eu fiz uso. Esse aqui é um composto de mel e extrato de própolis. Então, tem própolis, gengibre, romã. E guaco também. E aí, vão fazer efeito na voz ou não? Bom ou ruim? Deu uma esquentadinha. É? Não, é bom. Agora, é bom pra voz? Pra voz eu não sei, eu achei... deu uma esquentadinha aqui na garganta, mas eu acho que é bom sim. Quando a gente pensa nesses componentes, a gente pensa em anestesia. É verdade. Então, se eu for me comunicar, eu tô sentindo dor, incômodo, vou lá e aplico alguma coisa, ou a famosa pastilha, e vou fazer uso da voz, eu vou sentir essa sensação aí. Esquentou, não fiquei ótimo. Mas é um fator de anestesia. E depois que passa esse efeito, é que eu vou ver o resultado dos abusos que eu promovi. Então, a fonoaudiologia, ela não indica fazer uso disso quando você vai utilizar a voz de forma intensiva. É importante a gente tomar cuidado, porque tudo que vai anestesiar, você vai forçar além, porque você não está legal, você já está sentindo dor, tem uma tensão alojada. E aí você vai promover mais abusos vocais, podendo levar a lesão. Então, evitem. Pode ser bom para a garganta, para a voz não. Ah, sim. Tem essa diferença aí, importantíssima então, né? Tem essa... Confunde isso. Além de pensar, por exemplo, quando a gente vai fazer o uso da voz, eu vou fazer o uso da voz então, durante 1h30. Nesse processo de 1h30, as células elas já começam a desidratar. Então, vai começar um processo de morte celular ali e um inchaço. Então, esse inchaço ele é um inchaço que vai dificultar, por exemplo, uma oxigenação e vai trazer um cansaço.
Então a pessoa ela pode sentir o cansaço. Esse cansaço ele é normal acontecer. Mas aí que entra a fonoaudiologia, com a importância de hidratação, tanto direta quanto indireta, os alimentos que vão trazer essa energia rápida. E aí entra o Gatorade e também a água, por exemplo, que são fatores que vão favorecer diretamente na questão do cansaço vocal. Então, eu, por exemplo, agora estou com essa região anestesiada, né? Essa sensação. Se eu tomar a água de coco, por exemplo, vai limpar, eu consigo voltar a isso ou essa anestesia vai continuar aqui ainda prejudicando minha garganta? Ela está no organismo, é por isso que a gente pede para evitar, porque quando você faz uso, vai trazer o efeito e esse efeito automaticamente pode levar à alteração vocal depois, com os abusos que você vai promover. Então, eu peço para evitar. Realmente evite na hora que for fazer o uso da voz de forma intensiva. Agora, se eu quero diminuição de cansaço, se eu quero que essa voz ela tenha qualidade e não tenha essa desidratação do organismo, eu faço o uso desses alimentos que vão beneficiar ela. Água de coco, beber água, soro fisiológico, são coisas que vão favorecer e diminuir esse cansaço. Tá certo. Até porque, na maioria das vezes, os cantores, eles não cantam em um evento só. Eles vão de um evento para o outro. Eles vão num evento e vai em outro e no dia seguinte tem mais 2. Então, são muitos eventos que levam a essa fadiga, esse cansaço muscular. Então, esses alimentos, né, como a água de coco, vão favorecer e diminuir esse efeito de cansaço. Tá certo. Então, a gente vai ter que parar aqui mais uma vez, a gente vai dar uma repassada nisso logo depois do intervalo. A gente vai para mais um intervalo e hoje eu estou conversando aqui com a Priscila Moreira Alves, que é fonoaudióloga, sobre os cuidados da voz. Nós voltamos já. De bem com você, está de volta e hoje a gente está conversando aqui sobre os cuidados com a voz. E participa conosco a fonoaudióloga Priscila Moreira Alves. Priscila, eu provei a maçã, que já dá aquela ajuda, depois borrifei o spray, que deu uma anestesiada. Então, vamos falar aqui dos outros alimentos que a gente tem. Nós temos iogurte e chocolate, né? E vamos provar? Vamos. E aí eles vão fazer uma diferença aí no... Todos os dois vão fazer o mesmo efeito. São derivados de leite. Chocolate. E aí? É algo que todo mundo ama. E aí? Apesar dos dois serem muito bons, ainda tô com chocolate. Realmente deixa a saliva mais grossa, completamente diferente da maçã, né? Isso mesmo. E aí entra todos os derivados de leite. Então, Priscila, eu nunca mais vou poder comer chocolate. Eu nunca mais vou poder comer um queijo. Não, gente. O negócio é evitar na hora que você for fazer o uso excessivo da voz. Então, vai cantar, vai se comunicar, evita. Ah, Priscila, mas eu estou num ambiente que não tem condição, é a única coisa que tem. Você vai tomar o iogurte ou então o leite e vai beber água por cima para poder dar essa limpeza aí. Ou até essa aguinha de coco também, né? Perfeito, que vai favorecer. Deixa eu provar a água de coco, que eu tô provando tudo hoje. Fica à vontade. Que é justamente, tem que terminar o programa, né? Tem que gravar. Isso mesmo. Pois é. Dá uma realmente limpa, né? A gente sente a água, isso é óbvio. Mas a gente tem aqui o café, que é vilão, né? O café é uma coisa que eu não vivo sem. Eu amo café, mas na hora do uso excessivo de voz é bom evitar. Por quê? Ele vai desidratar o organismo e além de que, se você tiver algum problema de refluxo, pode potencializar os efeitos contrários. Então é melhor evitar na hora de utilizar a voz. E aí vem as coisas boas, né? Porque a gente falou de um tanto de coisa que pode prejudicar. E aí, o que eu como? Só maçã? Só banana? Não. Existe peixe, frango, sardinha, a gente pode comer castanha, uva passas. Tudo isso, 40 minutos antes de se comunicar, vai trazer essa energia rápida e favorecer na nossa comunicação. Por exemplo, a pessoa que, assim como você disse, gosta muito de café, toma café o dia inteiro.
Vou dar o nosso exemplo, nós jornalistas de TV, quando a gente vai gravar algum texto, o ideal seria o quê? Uns 20 minutos antes de gravar, não tomar um café, tomar uma água, esperar quanto tempo? Tudo depende. Se a sua gravação é de manhã, você tomou um pouquinho de café, bebeu água por cima, foi para o evento, chegou lá, comeu algo que te deu energia rápida, fez os exercícios de aquecimento, que quando a gente fala de aquecimento, a gente fala de um tanto de coisa junto. Sono, alimentação, exercício físico para condicionamento, tem que estar em dia, porque senão vai interferir também. E a gente fala dessas questões alimentares. Então é importante que na hora de você se comunicar, os 40 minutos antes, você evite. Uhum. E eu vou te dar um exemplo meu que eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Eu, por exemplo, tenho uma voz mais nasalada e sou uma pessoa alérgica. Então, tudo isso vai comprometer a voz e o exercício que serve para mim não necessariamente vai servir para outra pessoa, né? Como que a gente trabalha esse aquecimento de uma forma mais universal? Então, quando a gente pensa no aquecimento, a gente vai pensar em alguns parâmetros que são fundamentais, como sono, dormir bem, alimentação. Então, na hora de fazer uso da voz, se preocupar com o alimento que vai te dar energia rápida, mais 3 horas antes comer mesmo, algo que vai te nutrir para você poder chegar e dar conta. Se preocupar com a hidratação. E aí, quando a gente pensa na hidratação, o soro fisiológico ele faz um papel muito legal no nariz para poder limpar e ajudar nessa questão. Até porque a fonoaudiologia ela entra nesse direcionamento do ar. Então, para diminuir essa nasalidade. E tem que entender também se essa nasalidade ela é do nariz ou ela é de uma fraqueza muscular. Porque se a base de língua está fraca, eu posso levar um som mais nasalizado. Ou mesmo a minha campainha, que é o palato lá atrás. Então, a gente tem que avaliar esse paciente para entender realmente qual que é a demanda dele. Tem gente que vai tensionar, tem gente que vai ter fraqueza ou alteração respiratória. Então, a gente precisa entender o quadro para trazer uns exercícios para condicionar no dia a dia e o aquecimento para ser feito na hora para acordar os músculos e ter uma voz de excelência. E essa avaliação é feita no consultório ou, como você disse, com a ajuda de outros profissionais para fazer aquele exame do nome difícil, trava-língua que você disse? Como que é isso? Então, a avaliação, igual os cantores, por exemplo, eu faço no consultório, mas eu faço em loco também. E é bacana você perguntar isso, porque já teve diversos cantores que na hora que vão apresentar para mim, para eu avaliar eles dentro do consultório, eles cantam que você olha assim e fala assim, que gracinha. Aí chega na hora do evento, eles pulam, eles correm, e isso tudo interfere diretamente na forma com que eu vou levar o condicionamento, o antes. Quando a gente pensa num atleta que está correndo, ele tem que estar preparado na hora do evento. Ele não tem que se preparar na hora do evento, ele tem que estar preparado. A musculatura, a estrutura. E o que ele precisa fazer na hora do evento? Só alongar. Os músculos têm que estar preparados, fortes, né? E a mesma coisa acontece com o cantor. O preparo ele vem antes, no condicionamento, dia após dia. O aquecimento é para acordar músculo, é para dar qualidade, tirar a tensão, ajudar na hidratação. Então, isso é muito importante eles entenderem, porque na maioria das vezes procuram somente no evento. Ah, tem um DVD e aí eu quero uma fono lá. A fono vai resolver o problema? Depende. Depende qual que é a busca, qual que é o objetivo daquilo. Se é somente cuidados vocais, a fonoaudiologia vai fazer com excelência. Agora, se é um condicionamento, ele vai sentir cansaço, ele vai continuar sentindo cansaço, porque não adianta aquecer, tem que trabalhar a questão do condicionamento. E aí a gente passa, olha, fiquei rouca, não sei se é consequência, enfim. Também tem a influência do ar-condicionado, né? O ar seco, tudo isso, né? E esses equipamentos que você trouxe, de que forma que eles podem ajudar? Nossa, diversas formas. Porque quando a gente fala do nebulizador, ele vai ajudar na hidratação. Já o vapor quente, ele vai ajudar na drenagem desse inchaço. Então, a gente utiliza para cansaço, a gente utiliza para rouquidão. O ultrassom, o laser, eles vão ajudar, numa forma geral, as ferramentas elas servem como potencialização. Eles nunca vão ser somente eles, só essas ferramentas, né? A gente precisa dos exercícios.
a parte fisiológica, o olhar clínico, né? E eles vêm para potencializar tudo que a gente já está fazendo de exercício. Uhum. E é possível a gente fazer uma demonstração, por exemplo, do uso de laser, uma coisa rápida, algum desses, só para... Sim, claro. Por exemplo, eu estou aqui um pouco rouca agora. Se a gente usar, faz algum tipo de diferença ou não? Ajuda. Ajuda? Ajuda sim. Mas quando a gente pensa nesses exercícios de uma forma geral, o laser, por exemplo, ele vai ajudar na limpeza, ele vai ajudar na questão de respiração. Eu fui num evento agora, a cantora estava com o nariz entupido, a gente colocou laser, ele favoreceu na respiração. Entendi. Então vai de acordo com a demanda e a necessidade mesmo, porque é uma luz, né, que vai... E entre as coisas que as pessoas podem fazer em casa, no dia a dia, esse alongamento, tem algum tipo de alongamento que você pode mostrar para a gente? Claro, vamos fazer então para o pessoal saber como funciona? Sim. Então, quando a gente fala sobre o aquecimento, mais importante do que os exercícios, que a maioria deles falam, é você alongar. Então, as estruturas, elas precisam estar relaxadas. Então, a gente faz o exercício do sim, não, talvez, que é o que? Os movimentos mesmo. Então, cabeça para trás e cabeça para frente. Eu faço o movimento do sim, do não para um lado e para o outro. O talvez para um lado, para o outro. Esses exercícios, eles já vão favorecer uma voz mais saudável, mais limpa. E eu faço quanto tempo? 20 segundos o músculo já está relaxado. Tá ótimo. Eu queria continuar conversando com você por mais 2 horas, pelo menos, que tem muita dúvida, muito assunto, mas fica o convite para você voltar outras vezes aqui, tá bom? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E volte sempre. Obrigada. O programa de hoje está ficando por aqui, mas se você quiser sugerir um tema para a gente, já sabe, né? Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 99642 7483, ou se preferir, vai lá no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh, e tem também o nosso podcast Pode Bem, não se esqueça. Eu te vejo semana que vem, um abraço e até lá.